Salmos 91, se você fizer do Altíssimo seu refúgio, mal nenhum o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa. Tem uma frase do Philip Yancey que eu amo, ele diz que nosso relacionamento com Deus não é uma garantia de um livramento sobrenatural de algumas coisas, mas do uso sobrenatural de todas elas. Olha para mim, você já venceu um câncer? Você tem propriedade para ministrar a cura? Você já venceu uma crise financeira? Você tem propriedade para liberar a favor financeiro? Você viveu uma crise no teu casamento? Você está com a tua esposa aqui hoje? Você tem autoridade para apresentar um Deus que restaura, porque você carrega as cicatrizes da tua restauração. Irmão, olha para mim. O problema da nossa geração é que a gente se tornou tão preocupado com a estética que a gente está rejeitando aquilo que é mais poderoso na nossa jornada de fé. As nossas cicatrizes não são a nossa vergonha, as nossas cicatrizes são o memorial do nosso milagre. A gente tem um lutador aqui, ó, Vitor Belfort. Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar com ele, mas nas vezes que eu tive a oportunidade, acho que duas vezes só, hoje foi a segunda. Você entra na sala, irmão, ele carrega algo diferente. Eu sei que o jiu-jitsu trabalha isso, você se coloca de um jeito que intimida, mas você tem uma carga profética que é um update daquilo que a arte marcial te deu. Irmão, guarda isso. Uma das coisas que mais me abençoa é quando alguém fala: cara, eu vejo você pregando e parece como um leão rugindo. Porque a grande verdade é que a crise da nossa geração é que tem muita gente miando quando já deveria estar rugindo. Irmão, os seus problemas, a sua crise, a sua tempestade, o seu deserto é para ativar você, não é para amedrontar você, não é para amansar você, não é para paralisar você, não é para desencorajar você. Você crê nisso? Você está comigo? O processo é o que está preparando a gente para viver a promessa. E glória a Deus, irmão, que o tempo do processo é sempre menor do que o tempo da promessa. José esperou anos no processo, mas ele governou muito mais tempo do que esperou. Davi esperou anos entre a unção de rei e assumir o trono, mas ele governou muito mais tempo do que esperou. Jesus, irmão, você vai falar: pastor, desculpa, mas em Jesus a conta não fecha. Ele se preparou 30 e ele só teve 3 de ministério. Pois é, irmão, aí está a chave que a gente não pode esquecer. A nossa jornada com Deus não termina na morte. O ministério de Jesus teve 3 anos na terra, mas a Bíblia diz que ele continua sentado ao lado do Pai, governando de geração em geração. Alguém me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, irmão? O tempo do processo sempre vai ser menor do que o tempo da promessa. E às vezes a gente fala: Deus, por que está demorando tanto? Irmão, você precisa de caráter para sustentar a unção que você vai receber. Eu lembro esse profeta que me ativou, falando sobre o Espírito estar sempre pronto. Um dia ele bateu lá no meu gabinete, lá no Rio. Ele abriu e falou: Fernandes, ouve o que eu vou te falar. Ele era bem intimidador. Ele falou: ouve o que eu vou te falar. Com o que Deus tem para você e para o seu ministério, se você não tiver relacionamento com Deus, você é só um aventureiro. Aí ele fechou a porta. Eu falei: não, peraí. Ele falou assim: não, era só isso. Ele entrou no carro literalmente e saiu. E eu lembro que no primeiro momento eu falei: mano, que cara maluco. Ele não deu tempo nem de eu me explicar, ele não deu tempo nem de eu perguntar. Mas ali eu tive entendimento, irmão. Deus, ele está dando através dos processos caráter para a gente sustentar a unção que ele quer derramar. Por isso que a pergunta nunca é por que está demorando. A pergunta tem que ser: o que eu ainda não entendi no meu processo para poder viver a plenitude da tua promessa. Drummond Lacerda, um dos homens que mais me ativou na palavra da fé, tem uma frase dele que eu acho fenomenal. Ele diz que a plenitude de Deus está esperando você crescer. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Eu só tenho alguns minutos. Fala: irmão, a plenitude de Deus só está esperando você crescer. Você percebe? A gente vê a palavra, a gente vê vários momentos em que profetas foram chamados por Deus enquanto meninos, reis foram chamados e ungidos como reis enquanto meninos,
Homens que assumiram o governo como José receberam sonhos de Deus enquanto meninos, mas nenhum deles viveu a promessa enquanto era menino. Irmão, Deus até compartilha sonho com meninos, mas não vai fazer com que eles se cumpram até que a gente tenha estatura para poder governar. Então Deus está falando com você, e tem gente que está dizendo: pastor, Deus me deu uma palavra tem 2 anos, irmão. De repente leva muito tempo para acontecer. Você conhece alguém que você fala: mano, do nada o ministério desse cara te lanchou? Do nada. Fernando chegou na América tem 3 anos, era líder de jovens. Cara, do nada. Do nada. Tem muito sangue, suor e lágrimas envolvido. Do nada tem lutar para sobreviver quando meu coração quase parou. Tem bipolaridade gestacional quando a minha esposa engravidou. Tem períodos de falta pregando para 2.000 pessoas enquanto a minha luz estava cortada. Tem períodos em que você chora e ninguém vê o teu choro. Você clama e ninguém vê o teu clamor. Tem períodos em que Deus te esconde, períodos de invisibilidade, períodos de reclusão, períodos de provação. E glória a Deus por isso, irmão, porque se Deus derramasse para nós no início da nossa jornada aquilo que Ele quer dar para nós, na metade dela a gente se perderia com aquilo que Deus quer fazer. Vamos ser sinceros, tem orações que você fez há 10 anos atrás, que se Deus tivesse respondido há 10 anos atrás, você não estaria aqui essa noite. Leandro Barreto diz que o vinho novo de Deus, ele tem um poder sobrenatural. Ou ele te expande, ou ele te explode. A Bíblia diz que não se pode derramar vinho novo sobre odres velhas. E às vezes a gente está cansado, a gente está esperando, coisas não acontecem, a gente está questionando: Deus, por que o vinho novo não vem? Deus está dizendo: filho, não é punição, é zelo. O vinho novo não vai te fazer bem. Você precisa renovar as suas odres antes de receber do meu vinho. Faz sentido para você? Você está comigo? Então pega isso. Tem coisas que você acha que Deus está te punindo, Deus só está te guardando. Olha que louco. 9h30. Ô Liu, cadê o Liu? Até que horas eu posso pregar de verdade, sem dar problema? Não, sério. 9h50. A gente faz apelo, termina 10. Pode ser, vocês estão comigo? Amém? Amém. Ó, não bota a pilha não, que eu sou fominha, hein? Para mim todo culto pode ser o último. Depois da minha experiência de quase morte, cada culto pode ser o último. E eu não quero chegar lá falando: Jesus está aqui, ó. O que é isso, filho? Eu guardei um pouco para a viagem, eu não sabia quando ia ser. Irmão, eu acredito numa jornada sem reservas. Queimar todos os dias como se fosse a última vez, pregar todos os dias como se fosse a última vez, cantar todos os dias como se fosse a última vez. Você está comigo? Irmão, tem muitas coisas que a gente acha que Deus está punindo, na verdade Ele só está cuidando. A Bíblia diz que quando o homem peca, ele é retirado do jardim. Então é colocado um anjo com uma espada flamejante que impede o retorno da criação. A gente pode olhar isso e falar: uau, Deus está punindo a criação. Não, Deus está zelando pela criação, porque naquele momento a condição da criação era de pecado, e se ele tivesse acesso à árvore da vida eterna, seria eternamente pecador. Então Deus guarda para que primeiro venha a redenção e depois venha o acesso à vida eterna. Primeiro somos redimidos por Deus e agora temos acesso à vida eterna com Deus. Deus, por que eu não posso entrar? Porque agora você vai ter que esperar a vinda do meu filho para te redimir. Olha que interessante, você está comigo? A Bíblia diz que Jesus, quando está no jardim, ele está enfrentando uma angústia mortal. E acontece um fenômeno com Jesus que os médicos dizem que é o último nível de estresse que o ser humano é capaz de suportar antes de desmaiar. Ele começa a transpirar sangue. Irmão, isso é tão poderoso. Jesus está transpirando sangue no jardim antes de ser colocado numa cruz. Alguém já pegou a chave? O sangue de Jesus primeiro redime o jardim para depois lavar a cruz. Eu vou falar de novo. Ele está lá no jardim. As gotas de sangue dele primeiro lavam o jardim, o lugar onde o homem se perdeu. Agora Jesus está redimindo para depois lavar a cruz. Irmão, Deus respeita processos. Deus respeita processos. Tem coisas que a gente está vivendo hoje, e eu estou falando para você, e entenda, eu não estou me colocando de forma a parte disso. Eu estou vivendo o processo de Deus hoje no meu caráter, na minha família, no meu ministério. Eu consigo enxergar coisas que estão logo adiante, mas eu sei o que está faltando para eu poder viver isso.
Eu sei que tem coisas que eu ainda não entendi, tem áreas que eu ainda não amadureci, tem coisas que eu ainda não fui desbloqueado, mas a minha expectativa é, no dia em que isso acontecer, vai se cumprir a plenitude daquilo que Deus me prometeu, e esse dia vai ser glorioso, mas até que ele não chegue, eu continuo, irmão, com a minha firme convicção, que aquilo que Deus disse que faria no futuro, para ele já é uma realidade hoje. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo, se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!